de 2 Coríntios, tema de hoje: cuidado pastoral de Paulo pela igreja. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 1 em diante, que diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me porque sou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não nos temos pregado, ou se receberes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou, contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anuncieis o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a nossa necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Com a verdade em Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos amo. Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasiões ao que buscam ocasiões, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Podeis assentar, meus amados irmãos, vossas Bíblias abertas. Quando o apóstolo Paulo nos ensina o cuidado pastoral de Paulo, nós vemos aqui uma defesa primeiro do apostolado dele, sempre se defendendo. Por quê, pastor? Por causa dos falsos apóstolos que sempre o difamavam. Pastor, os falsos mestres haviam agora chegado em Coríntios, estavam lá, eles eram judeus e proclamavam-se apóstolos de Cristo, traziam cartas de recomendações e ostentavam as suas credenciais. Quanto ao talento, eram oradores profissionais, sabiam falar. Quanto ao desempenho, gabavam-se de feitos miraculosos. Olha só, isso ali aconteceu por causa de mim. Se não fosse eu, não teria acontecido. Quanto à personalidade, eles eram arrogantes. Quanto à integridade, eram impostores avarentos, aproveitadores do rebanho, buscando dinheiro do povo e não o seu bem-estar espiritual. Essa era as qualificações desses apóstolos fraudulentos,
que Paulo estava falando que estava lá na igreja de Coríntios, inflamando aquela igreja. Paulo os chama de apóstolos, Paulo os chama de falsos apóstolos ou obreiros fraudulentos. Quem eram esses falsos apóstolos que ameaçavam a igreja de Coríntios? Alguns estudiosos entendem que eles eram quem? Os mesmos judaizantes que atacavam as igrejas daquela região, da Galácia, e aí vai por diante. Agora eu vejo o cuidado pastoral de Paulo com a igreja. Se não houver cuidado, se não houver zelo, o falso vem e arrebata todos e leva para o engano. Por isso que nós temos que pregar a verdade, para que as ovelhas conheçam a verdade e observam o verdadeiro do falso através da palavra, não através da aparência. Paulo estava combatendo esses personagens que apareceram na igreja de Coríntios. Pastor, mas eles eram os cara, e a turma estava indo atrás dele porque eles eram os cara, porém eram falsos. A intenção deles era outra. Eu vejo agora no capítulo 11, versículo 1 até o 6, Paulo aqui, ele era o pai espiritual dos crentes da igreja de Coríntios. Não podia ver passivamente seus filhos na fé serem arrancados pelos falsos mestres. Os que estavam em jogo aqui não era apenas a sua reputação como apóstolo, mas o próprio evangelho de Cristo estava aqui sendo dessorado, sendo o que diz o capítulo 11, versículo 1? Olha o que Paulo fala ali, ó. Quisera eu me suportasseis um pouco, mas na minha loucura suportai-me, pois. Por que Paulo está falando que ele era um louco? Ou a loucura dele? Não era Paulo que estava dizendo que ele era louco, era aqueles falsos apóstolos que estavam dizendo que Paulo se comportava como um louco. Pastor, a loucura a que Paulo se refere nesse versículo é a de empregar os mesmos métodos dos falsos mestres para combatê-los, ou seja, destacar seus próprios feitos e adotar um princípio que ele mesmo já havia reprovado. Qual princípio? Capítulo 10, versículo 18. O que diz lá? 10 e 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Pastor, Paulo agora ele entra na igreja pregando aquilo que ele já tinha ensinado à igreja. Porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva. Assim, aquele a quem louva a Deus. Paulo considera a exibição de suas credenciais uma verdadeira insensatez, mas dadas as circunstâncias de Coríntios, ele é forçado a fazê-lo. Paulo não chegou na igreja de Coríntios e disse: irmãos, eu sou formado, irmãos, eu sou PhD nisso, irmãos, milagre lá aconteceu por causa de mim, irmãos, aconteceu isso ali, irmãos, fui eu que fundei isso aqui, irmão, fui eu que abri isso aqui, irmão, fui eu. Não, Paulo não falou nada disso. Mas aqueles falsos apóstolos, irmã Eliane, era o que eles mais falam. Pastor, nos dias de hoje nós vemos pregadores subir no púlpito, e a primeira coisa que eles começam nas mensagens deles: eu fui, eu sou, eu tenho, eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou, e eu faço, e eu sou, e eu fui, e eu faço. Paulo não chegava nas igrejas fazendo isso, mas ele foi obrigado a fazer. Por quê, pastor? Porque os falsos apóstolos estavam botando ele lá no chão, e ele não era para estar no chão. Ele tinha credencial, só que ele não usava. Ele tinha formação, mas ele não usava. Por quê? Porque se você não precisa usar, para que eu vou dizer aqui, irmãos, eu sou formado em tal, irmãos, eu tenho tal. Irmão, para quê? Só para humilhar as pessoas. Deus te deu, ok, é bênção. E outra, é para abençoar, não é para humilhar, não é para difamar, não é para desvalorizar ninguém. Os falsos apóstolos chegaram na igreja, começaram a se exaltar e começaram a humilhar o Paulo, porque o Paulo não era como eles. Paulo, quem sabe, olhou para eles e disse: não, eu tenho
essas credenciais que você tem. Eu sou doutor, eu tenho qualificação. Se eu quiser falar bonito, falar teologicamente, eu tenho essa qualificação, essa formação, porém eu não faço. Não faço. Por quê? Para que eu vou fazer isso? Paulo não usava isso, mas aqui o Paulo ele foi obrigado a falar para aqueles falsos apóstolos que ele tinha essas credenciais, que ele tinha esse valor, que ele não era esse louco, esse escândalo, não. Ele simplesmente sabia o que estava fazendo. Há hora para todas as coisas, entendeu? Há o tempo para todas as coisas. Muitas das vezes você se valorizar na hora errada, você pode estar humilhando alguém, afastando alguém. E Paulo não fazia isso. Agora eu vejo, destacamos 4 aspectos importantes acerca do cuidado pastoral de Paulo com a igreja. Primeiro, eu vejo o zelo. O que diz ali no capítulo 11, versículo 2? Lê bem alto para nós. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Eu sou zeloso, entendeu? Eu sei o que eu estou fazendo. E outra, porque o zelo por vós, com zelo de Deus. Sabe o que é zelo de Deus? Nós já aprendemos no livro de Romanos aqui. É um zelo com entendimento. Tem muito fanático hoje que é zeloso pela igreja, mas é sem entendimento. Ele não é zeloso, ele é um ditador. O zelo com entendimento é você ter mansidão, é você ser bondoso, é você ter misericórdia, mas sem esquecendo da palavra, da doutrina. Agora eu vejo Paulo dizendo para a igreja e para os falsos apóstolos: porque zelo por vós com o zelo de Deus. E sabe por que eu zelo por vós com o zelo de Deus? Porque visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo. Não é a qualquer esposo, não é a 2 esposos, não, a um só esposo. E quer saber quem é o esposo? Paulo dá lá no final do versículo: Cristo. Não é qualquer esposo. Então não é qualquer noiva que ele vai querer, não é qualquer noiva que ele vai receber. Então peraí, se eu estou na responsabilidade de preparar a noiva para levar ao encontro do noivo, o noivo vai cobrar do Paulo, porque que não preparou a noiva. Então Paulo tinha que ser zeloso. Não podia levar qualquer noiva, e uma noiva mal arrumada, uma noiva manchada, uma noiva que já se prostituiu, ou uma noiva que está se prostituindo. Não é o amante que Jesus estava pedindo, era uma noiva, e uma noiva imaculada, para um único esposo. Quando eu vejo Paulo aqui nesse versículo, Paulo assume aqui a posição de um pai que vela pela pureza da filha até o dia do casamento. Pastor, como é que é o pai quando cuida de uma filha até o dia do casamento? Nós encontramos pais na face da terra hoje que só se preocupa com os filhos depois que os filhos acabam errando. Não, a filha tem que ser cuidada até no dia do casamento. Mas com ditadura não, com amor e com a palavra, com ensino, com exemplo. Pastor, eu vejo Paulo cuidando da igreja como se fosse uma filha até o dia do casamento. E a igreja é a noiva de Cristo e deve apresentar-se a ele nas bodas como uma virgem pura e incontaminada. Sabe o que é uma virgem pura e incontaminada? Uma virgem que nenhum outro Deus a possuiu, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua noiva com ninguém. A noiva de Cristo é de Cristo. Se está tendo caso com amante lá fora, Cristo não vai aceitar ela como noiva. Tem que ser só de Cristo, tem que ser somente dele. E Paulo sabe dessa responsabilidade. E Paulo combate os falsos apóstolos, porque os falsos apóstolos não estavam nem aí com a noiva.
Não queriam nem falar, essa é a historinha da carochinha, pode ficar como você quiser, pode servir a Deus da maneira que tu quiser, não tem problema, você vai entrar, não vai entrar no céu. Paulo combate os falsos apóstolos. Paulo diz, não é, isso é falsidade, isso é falso apóstolo. O que ele fala ainda? Como pai espiritual dos coríntios, Paulo tem zelo por eles e não admite que sejam enganados por falsos amores e falsos amantes. Paulo prega o verdadeiro amor. Paulo não prega o falso amor. O falso amor é aquele que hoje você está junto, amanhã você... Não, o verdadeiro amor é aquele que só a morte o separa. Paulo prega esse. Pastor, e esse verdadeiro amor que Paulo está pregando, que é o amor de Cristo pela igreja, é um amor incondicional, é o amor que Jesus deu a sua vida para resgatar a igreja. Então foi pago um preço muito caro no noivado. O noivado, o dote foi caro. O dote que Cristo teve que dar para resgatar a igreja como sua noiva foi um preço de sangue. E aí, pastor? O responsável com a noiva tem que cuidar dela, porque senão o noivo vai prestar conta naquele dia. Cadê a minha noiva? Por que a minha noiva está imaculada? Por que a minha noiva está manchada? Por que a minha noiva está ali virada uma prostituta hoje? Por que a minha noiva hoje está virada numa... Meu Deus do céu, se você for olhar hoje as igrejas na face da terra, não dá para se dizer que é noiva, pastor. Porque a noiva não se contamina, a noiva não anda segundo o conselho do ímpio, a noiva é imaculada. Mas hoje as noivas, e tem vestido de noiva, se comportam como noiva, mas elas serão rejeitadas na porta do céu. Primeira coisa que está faltando nas noivas hoje é o azeite. Primeira coisa que está faltando nas noivas hoje é a intimidade com o noivo. É, pastor, relacionamento com o noivo. É, pastor, a conversa com o noivo. A fidelidade com o noivo. Se fosse olhar hoje, aquela noiva que perdeu uma dracma, tem noiva hoje que já está sem dracma na cabeça. E olha que é 10. Aquela perdeu só uma, mas tem hoje tem noivas aí que só está com cordão, ainda achando que é noiva. Paulo, ele era zeloso. O escritor diz que Paulo vigia os crentes como um pai, que fica atento para proteger sua filha, antes de ela ser dada em casamento ao seu futuro esposo. O pai fica atento, o pai fica olhando, o pai observa, o pai aconselha, o pai corrige, o pai às vezes nega, o pai fica protegendo. Não é qualquer um que o pai vai deixar, não. Ele tem que ter relacionamento com o noivo. Paulo, ele está atento aos crentes daquela igreja de Coríntios. E eu vejo que a igreja, ela é a noiva de Cristo, e ela deve apresentar-se a ele santa, gloriosa, imaculada, sem ruga e defeito. Quer ver o que a Bíblia diz? Efésios 5:27. Vamos ver como é que o noivo quer a noiva de Cristo. 5:27, o que diz lá? Como o noivo quer a noiva. E aí você pensa hoje, como é que a noiva está andando na face da terra? Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pastor, para apresentar a si mesmo. Por que a si mesmo? Quem está escrevendo aqui em Efésios é Paulo. Mas Paulo também faz parte da noiva. Paulo é o responsável por aquela noiva chamada igreja de Coríntios, mas ele também faz parte da noiva. Então ele diz para apresentar a si mesmo, porque nós temos que nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas olha só aqui, a igreja gloriosa, sem mácula. O que é mácula, pastor? Mácula é Sabe o que mata uma pessoa no hospital? Uma infecção, um vírus. Estou certo ou errado, Ana Cleusa? Vírus, simples vírusinho que entrou, pá, leva a pessoa à morte. Mas Deus quer uma noiva sem vírus. Deus quer uma noiva sem mácula. Pastor, o que é mácula? Sem ruga. O que é ruga, pastor?
Ruga é sofrimento, envelhecimento. Ruga é algo que a terra nos faz aqui. Somos terrenos, sim, mas a noiva de Cristo não é terrena. Então a noiva de Cristo não envelhece. Mas por que muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus perde a vida, perde o amor, perde a força, perde o prazer? Isso é ruga que acaba tendo. Perde o vigor, isso é ruga. Que mais, pastor? Nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ainda eu vejo Paulo falando que o casamento aqui entre os judeus no tempo de Paulo compunha-se de duas cerimônias separadas. Primeiro, o noivado e a cerimônia nupcial, que consumavam o casamento. Em geral, entre uma ou outra cerimônia decorria um ano, mas durante esse período a noiva era considerada legalmente a esposa do noivo, embora permanecesse virgem. Então o casamento naquela época, no ato que você fazia o noivado, você já assumia uma responsabilidade de casamento ali. Eu acho interessante que antigamente o noivado era feito uma cerimônia que nem o casamento. Eu me lembro, meu pai fazia, todos os filhos passaram por essa cerimônia. E hoje, pastor, hoje os noivados que aparecem nos dias de hoje, porque nem o pai e a mãe não sabem, não me vem. Está vendo? Como hoje essas coisas não estão mais tendo muito valor? Pois é, mas a Bíblia não muda, a palavra não muda, a essência não muda, a moral não muda. Pastor, olha só que interessante, a noiva era noivada com o noivo, ok? Eles eram noivos, dentro de um ano ia ter um casamento. Naquele período ela estava separada para o marido, noivo, mas o noivo não tinha ainda direito de tocar nela, mas já tinha ali, não podia mais desfazer o noivado. O valor do noivado era o valor do casamento. Por isso que José tentou deixar Maria escondido. Por quê? Maria apareceu grávida. E agora? Vão pensar que era adultério, porque não tinham casado ainda. Aí Deus aparece para José e diz: não tema deixar Maria, viu? Não tema deixar Maria tua esposa. Mas eles eram noivos, estavam desposados só. Porque o que ela tem ali foi o Espírito Santo, viu? Tá? Agora eu acho interessante que o contrato de um noivado tinha valor legal e só podia ser rompido pela morte. Noivado também só podia ser rompido pela morte. Porque naquela época o pai e a mãe estavam também envolvidos naquele relacionamento. Naquela época o pai e a mãe também sabia quem era o filho e quem era a filha que vai namorar e quem não vai namorar. Hoje o pai e a mãe não sabem mais de nada. E tem pai e mãe que não quer saber mesmo. Por quê? Porque abandonou seus filhos. Não estou mais preocupado mais com a educação moral dos filhos. Agora eu vejo aqui que o casamento, o contrato, o noivado tinha valor legal, só podia ser rompido com a morte ou por uma carta formal de divórcio. Mas a infidelidade ou a violência de uma noiva assim desposada era considerada adultério. Ai de alguém tocar naquela noiva ou naquela moça virgem. Aquela moça era virgem, foi o sem vergonha lá, maliciou, abusou, mexeu e agora desvalorizou aquela moça. Era pecado de adultério e como tal recebia punição legal e até a morte às vezes, porque mexeu. Pastor, esse costume matrimonial nos dá um contexto cultural e afirmando aqui o zelo de Paulo com a igreja. Não mexa com a noiva de Cristo. Não mexa com a noiva de Cristo. Paulo estava combatendo contra os falsos apóstolos que estavam querendo fazer a noiva adulterar, que estavam querendo contaminar a noiva, que estavam trazendo infecções para dentro da casa da noiva, que estavam tentando contaminar, fazendo a noiva trair o noivo, fazendo a noiva ter alguns relacionamentos por fora do casamento, mas a noiva está separada para o noivo. Ninguém
abusar da noiva, ninguém pode falar mal da noiva, ninguém pode contaminar, caluniar a noiva, porque a noiva pertence a Cristo. Quando eu vejo Paulo falando do zelo que ele tinha pela igreja, eu vejo também Paulo falando sobre o seu temor. O que diz o versículo 3? Lê para nós versículo 3, bem alto. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que Paulo está falando aqui? Eu temo, porque assim como a serpente enganou a Eva, e a Eva era pura, a Eva não tinha pecado, a Eva não estava com o corpo contaminado, mas a serpente já existia, o mal já existia, e Paulo temia que assim como a serpente enganou a Eva, pastor, nós estamos muito longe de ser a Eva hoje. Hoje nós temos uma carne pecaminosa, uma carne que tende a pecar, uma carne que deseja para o pecado. A Eva não tinha isso. Mas assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. A vossa mente, pastor, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo estava com medo, era com a mente dos irmãos da igreja. Por quê, pastor? Porque os falsos apóstolos vinham e contaminavam a mente. Primeiro botava dúvida, depois semeava o joio, e assim ia crescendo aquela chamarita, aquele mata-pasto, aquela praga no meio da igreja. Pastor, Paulo temia isso. Agora eu vejo, os falsos apóstolos estavam pregando em Coríntios uma nova versão do Evangelho. Uma nova versão do Evangelho. E o Paulo, eles eram servos de Satanás e não de Deus, estavam a serviço da mentira e não da verdade. Pastor, o propósito deles era enganar e não edificar. Se tu prega o verdadeiro Evangelho, não vai haver divisão, entendeu? Vai haver edificação, não vai haver enfraquecimento da igreja. Entendeu? Nenhuma pessoa vai se desviar. Por quê? Porque o Evangelho está sendo pregado na verdade. Agora, se está alguém pregando um falso Evangelho, cuidado, pastor. Aqui a Bíblia diz que a bandeira deles era desviar os crentes da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Jesus só pede uma coisa: arrepende-te, humilha-te. Mas os falsos apóstolos não pregavam isso. Os falsos apóstolos, eles mesmos davam exemplo de arrogância, eles mesmos davam exemplo de insubmissão, eles mesmos davam exemplo de não arrependimento. E aí, pastor, estão pregando isso. O que mais que eles ensinavam? O termo traduzido por simplicidade significa sinceridade, devoção única. Nós já falamos aqui no estudo aí atrás, da onde vem a palavra sinceridade. Vem de sincera, sem cera. Os vasos que eles faziam de porcelanato, entendeu? Lá que saía rachadinho, então eles era vendido mais barato para os camaradas. Esses camaradas enchiam as suas rachaduras de cera e ficava como se fosse vaso perfeito. Mas existiam os vasos sem cera e os vasos com cera. Os sem cera eram os verdadeiros. Daqui não estamos enganando, estamos sendo sinceros. E os com cera, olha, é bom, mas é perfeito? É perfeito. Mas se passasse pelo fogo, derreteria toda a cera e apareceria as rachaduras. Tem gente, meus amados, que não dá para botar perto do fogo. Tem gente que não pode levar perto do fogo, porque senão as máscaras caem. Pastor, eu vejo algo interessante. Um coração dividido conduz a vida corrompida e a um relacionamento destruído. As armas desses falsos apóstolos que estavam lá na igreja de Coríntios eram as mesmas da serpente, a astúcia. No jardim do Éden, a serpente enganou Eva, questionando a palavra de Deus, negando a palavra de Deus e por fim substituindo-a pela própria mentira. Peraí, o que a serpente falou para Eva? Mas
mas é assim mesmo que Deus falou? É assim mesmo que Deus falou? Quantas vezes hoje você prega sobre uma palavra e alguém vem dizer assim, mas Deus age assim? Deus age assim. Mas Deus age assim. Se está aqui, a palavra de Deus é Deus que está falando. Mas não é bem assim que Deus quer. Não, peraí. Você agora quer torcer o que Deus está falando? Você está igual a serpente. Porque a serpente também torceu o que Deus falou. Não é bem assim. Mas será que é assim? Tem certeza que é assim? Mas eu não acho que é assim. Não, nós temos que cuidar. Porque a serpente pensou a mesma coisa. Pensou não. Ela teve astúcia de qual forma os falsos apóstolos torciam a palavra de Deus com o propósito de enganar. Não, isso não é bem assim. Isso é só para aquela época. Isso era na época de Paulo. Isso era na época de Jesus. Nós estamos em outra época, outra cultura. Isso não é mais pecado. Isso não é mais levado em conta, irmãos. Então temos que tirar da Bíblia certas passagens. Se não é mais pecado, temos que arrancar algumas folhas da Bíblia. E olha que não vai sobrar nem a capa, porque a capa também está escrito Bíblia Sagrada. Hoje nós temos comunidades que pregam só mensagens de bênção, 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 vitória, 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 vitória. As pessoas vêm para a igreja, enchem a igreja, saem da igreja, vão para suas casas e... Que tipo de Cristo que nós temos que pregar? Qual foi o Cristo que nós temos que pregar? O Cristo vitorioso? O Cristo, o camarada do milagre? Não foi esse o Cristo que Jesus mandou pregar. E outra, ele ainda falou, cada um negue-se a si mesmo e leva a sua cruz. Esse é o Cristo que nós temos que pregar. O Cristo da cruz. A salvação vem através da cruz. Arrependimento, é sofrimento, é aflição. Não é tão fácil assim de nós se salvar, não, pastor. Não é bem assim, não. É guerra contra o inferno. Quando nós estamos bem, pode ter certeza, o inferno está como nós queremos. Agora, quando nós estamos passando por aflição, é porque o inferno está contra nós. O inferno está contra nós. E eu vejo aqui o apóstolo Paulo, ele de igual forma os seus apóstolos torciam a palavra. Enganaram-se aqueles que pensam que o sexo era um fruto proibido. Não, e que os nossos primeiros pais comeram. Pastor, até determinada data aí atrás diziam que a Eva comeu uma maçã. Outras estão dizendo que aquilo que eles fizeram foi o sexo, que eles não deveriam ter tido ato sexual lá no Jardim do Éden. Mentira. Deus fez o homem e a mulher para se formar uma família. Para que ele colocaria um moço e uma moça lá no jardim, pelados ainda, entendeu? Porque não tinha roupa naquela época, peladões lá. E aí, pastor, nenhum vai ter atração pelo outro. Interessante. E ainda Deus fala: sede fecundos, enchei e produzir a terra e dominai, pastor. Não vou poder produzir porque se eu tiver relação com a Eva, vão dizer lá em 2018 que era o pecado. Não, o pecado de Adão e Eva foi a desobediência à palavra de Deus. Entendeu? Desobediência à palavra de Deus. Pastor, outra coisa, a sedução da serpente atingiu a mente da Eva. O primeiro ataque de Satanás não é moral, mas teológico. Pastor, foi um ataque teológico que Satanás investiu contra Eva. Por quê? Foi um ataque na palavra. Primeiro ele botou dúvida na palavra de Deus, e depois a palavra com dúvida dentro do coração da Eva. E a Eva pensou, realmente, né? Por que será que ele não quer que nós comemos? Por quê, né? Aí o que ele fala? Porque se vocês comerem, vocês vão saber do bem e do mal. Mas eu não acho muito, eu não vejo nada de mal você conhecer o mal. Eu não vejo nada de mal você conhecer o mal. Então experimenta o mal e depois me conta. Se Deus está te livrando do mal, se Deus está aconselhando para você não brincar, não pegar o caminho errado, não brincar com as coisas erradas, é porque Ele sabe que o mal, ele vem para roubar, matar e destruir. Deus está
avisando, Deus está aconselhando para não fazer, não faça. Mas Satanás diz, isso não faz não, isso não tem nada a ver. Os falsos apóstolos também pregavam isso, não tinha nada a ver. Para que é tão dura essa mensagem? Para que tem que ensinar tão isso? A igreja tem que levar tão ali na lista, porque é zelo, é temor, e o temor ao Senhor é princípio da sabedoria. Quem tem temor a Deus tem relacionamento, sabe quem Ele é e sabe o que Ele pode fazer conosco. Pastor, eu vejo algo interessante, que primeiro a mente corrompe-se, depois o coração endurece. Primeiro vem a impiedade, depois vem a corrupção. Romanos 1:18, lê para nós. O que diz lá? Romanos capítulo 1, versículo 18. 1:18 de Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Detém injustiça. Olha só que interessante. Porque do céu se manifesta o que, pastor? A ira de Deus. E muitas pessoas pensam que do céu só vem bênção, né? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Sabe o que é a verdade em injustiça? É que fala que o errado é certo, e o certo não é bem assim. Entendeu? A ira de Deus. Pastor, o terceiro ponto que eu vejo aqui, o próprio Paulo ensinar a igreja e alertar a igreja, é sobre a sua denúncia. O que diz o versículo 4? Lê bem alto para nós. 4. Isso, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Olha só o que Paulo está dizendo para a igreja. Olha só, e Paulo está dizendo diante dos falsos apóstolos, porque a verdade tem que ser falada, não pode ter medo de falar a verdade, irmãos. Tem gente que tem medo de falar a verdade, entendeu? Eu não quero que você puxe a briga, eu quero que você fale a verdade. Palavra. A Bíblia diz aqui o que Paulo fala: se na verdade vindo alguém, entendeu? Pregar outro Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui com esse outro Jesus? Um Jesus que é mais fácil de servir, um Jesus que tolera a prostituição, um Jesus que tolera jogos, um Jesus que tolera mesa do escarnecedor, um Jesus que tolera jugo desigual, um Jesus. Ei, se alguém vier aqui e pregar o outro Jesus que nós não temos pregado, o que ele está querendo dizer, Diácono Moderno? Ele está querendo dizer: olha só, se vier um outro evangelho, uma outra doutrina que não compete com a palavra de Deus, aqui, o que ele está querendo dizer? Que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes. Pastor, mas irmã Eliane, como é que eu vou discernir que tipo de espírito agora está agindo na igreja, ou que tipo de espírito não está? Irmão, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que muitas vezes você não consegue discernir os espíritos? Tu não sabe se é Deus ou se é diabo? Porque você não tem intimidade com Deus. Aqui você sabe o tom da voz dele, aqui você sabe como ele fala, o linguajar, a língua, aqui você sabe a diferença, aqui você sabe o que ele fala, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele reprova, o que ele aprova, aqui, pastor. Então é discernir do Espírito. Agora, quando Paulo fala, se aparecer um outro Espírito também, tá? Se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Tipo assim, rejeita, não aceita, não acredita, não vai atrás, é
É doutrina de demônios. A igreja de Corinto estava sendo intolerante com os falsos apóstolos e intolerante com o verdadeiro apóstolo. Sabe o que é, pastor? É você pegar, fazer aliança, dar credibilidade para o falso apóstolo, e o que merece credibilidade você não dá. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? A igreja de Corinto estava dando credibilidade aos falsos apóstolos. Então, peraí, é falso apóstolo e você dá credibilidade, você também é o falso. Você está na mesma time que eles. Você concorda com isso? Você aceita isso? Paulo está falando isso. Não aceite. Não aceite essa doutrina, não aceite esse evangelho, não aceite esse espírito que esses camaradas estão pregando. Porque se você aceitar e tolerar, você também está fazendo parte deles. É a mesma coisa que você ver o erro, você saber que é errado, você tolerar. Você é cúmplice desse erro. Paulo está falando isso. Por isso que Paulo chama a atenção a denúncia que Paulo está dando aqui na igreja de Coríntios. Pastor, esses falsos apóstolos traziam na bagagem 3 coisas absolutamente diferentes, irmã Marivone. Primeira, o que eles traziam? Eles pregavam outro Jesus. Um outro Jesus. Esses falsos apóstolos pregavam um outro Jesus. Não dava de olhar para a vida deles e ver Jesus na vida deles. Conseguia ver outra coisa, menos Jesus. Não dá para ver hoje na vida de muitos líderes hoje. Tu não consegue enxergar um crente, tu não consegue enxergar um servo de Deus, tu consegue enxergar um apóstata, tu consegue enxergar um ser humano, agora com uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida de exemplo. Tu não vê, tu enxerga. Paulo fala aqui, o Jesus dos falsos apóstolos não era o Jesus da Bíblia. Por quê, pastor? Eles pregavam um Jesus triunfalista, um Jesus de boa, um Jesus que tudo vai dar legal, tudo certo, tu aceitando aqui, tu não vai ter mais problema nenhum. E outra, prosperidade em cima de prosperidade, entendeu? Esse é o Jesus que eles pregavam. Olha só que interessante, o Jesus dos milagres, das curas, das coisas espetaculares, e não Jesus da crucificação. Pastor, hoje nós vemos muitas igrejas só pregar culto de milagre, e culto de vitória e milagre, vitória e milagre, vitória e milagre, e show e vitória e milagre. Não tem culto mais em ensino. Você já notou isso? Você já notou que nos cultos de oração quase o povo não quer mais vir? Agora quando é show, quando é opa, enche. Por quê, pastor? Esse é o Jesus dos falsos apóstolos, o Jesus triunfalista. Porque o povo não quer mais cruz, o povo não quer mais sacrifício. Se for falar de sacrifício hoje, se for falar de renúncia hoje, o povo se desvia tudo. Mas não é esse Jesus que ele mandou nós pregar. Jesus falou bem assim: ide pregar o meu evangelho. E Paulo levanta lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala bem assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Agora Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, dizendo assim, se apareceram outros pregando outro evangelho, renuncia. Outro espírito, renuncia. Quando eu vejo Paulo falando isso, 1 Coríntios 1:23, lê para nós lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Que experimentou fraqueza, humilhação, perseguição, sofrimento e morte. Lê para nós. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Opa, é bem diferente do que você pregar o Jesus que só faz milagre. É bem diferente do que você pregar Jesus que só te dá chave de ouro. É bem diferente do que você pregar Jesus que só te enche a conta no banco. É bem diferente. O Paulo pregava o Jesus crucificado, um escândalo para muitos. O que mais diz lá? Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Claro. Agora eu vejo interessante que o outro Jesus, apenas de glória, de poder, parece mais atraente, mas não é. É o Jesus verdadeiro. Entendeu? É mais fácil eu conseguir botar pessoas dentro da igreja falando só coisas boas, falando só coisas loves, falando só, né? Não, irmão, eu tenho que chamar o povo para o arrependimento. Eu vejo, nós falamos na aula de teologia na segunda-feira, eu acho que foi na segunda-feira, do João Batista.
Fica meio 6 aulas por dia. Olha só, eu vejo o Jesus sendo pregado, anunciado pelo próprio João Batista. João Batista, um profeta que não era bem aceito no meio da sociedade. Por quê? Porque vestia roupa de couro de camelo e vestia um cinto de couro também. Não era bem aceito, pastor. E aí? Mas ele conseguia ter coragem de pregar: arrependei-vos, arrependei-vos, raça de víbora, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se arrepender, tomar o meu exemplo. Vai vir aí que eu não sou digno nem de afrouxar suas alpacas. É dessa maneira que vocês têm. Não, pastor, é melhor pregar aquele Jesusinho que só faz milagre. Está com problema? Está com problema, vem cá que nós vamos orar por você. Precisa nem se arrepender, nem aceitar Jesus, nada. Nós vamos orar e tu vai para casa diferente. Será que é esse Jesus que Deus nos manda pregar? Quando Paulo chama atenção aqui, olha só que interessante, a centralidade da Bíblia não está nos milagres de Jesus, mas na sua morte vicária em nosso favor. A vitória de Cristo não foi os milagres que ele fez antes da morte. A vitória de Cristo foi na morte e na ressurreição. Tanto é que muitas das pessoas que Jesus fez o milagre, muitas das pessoas que Jesus fez enxergar, fez andar, fez ficar sadio, com saúde, muitas pessoas se desviaram e estavam lá depois gritando: crucifica. Agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, depois a maioria dos que converteram-se não voltaram mais atrás. Interessante que até o Pedro, antes de ter um encontro com Cristo, ele dava cada tiro no pé, que, meu Deus do céu, engatava anzol no dedo, moço. Engatava anzol no dedo, ia atacar para pescar, engatava anzol no dedo. Agora veja interessante, que depois que Jesus teve um encontro com Pedro, primeira pregação 3.000, segunda pregação 5.000, e aí vai, suportava prisão, suportava açoite, suportava perseguição e não desistia mais. É esse o Jesus que nós temos que pregar, que de uma vez você se convertendo, tu não larga mais ele, entendeu? Aí vem aquele versículo que diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem a morte, nem a perseguição, nada vai nos separar. Por quê? Porque ele está seguro, aqui eu estou seguro na mão dele aqui, ó. Se eu passo pelo vale, ele está comigo. Se eu passo pela montanha, ele está comigo. Se eu vou pelo mar, ele abre. Se eu vou pela muralha, ele derruba. Se tem um gigante na minha frente, ele derruba também. Porque eu tenho o verdadeiro Cristo. Pastor, eu vejo algo interessante falando aqui. Outra coisa que Paulo fala também sobre os falsos apóstolos, a bagagem que os falsos apóstolos traziam. A segunda ponto é: eles tinham um outro espírito. Paulo fala, o que diz lá no versículo 4? Se alguém por algum trazer um outro espírito, o espírito deles era a de arrogância, irmã Cleusa, e não de humildade, era a de autoritário e não manso. Está lá no 11:20. Era inspirado por Satanás e não por Deus. 11:13-15. Eles se vangloriavam das suas obras, de seus talentos, de suas procedências e não das suas fraquezas. Eu já ouvi muitos pregadores falar assim: irmãos, eu fui traficante, líder disso, faixa preta disso, fui isso também. E eu já vi pregadores renomados fazer até golpes de karatê na hora que está pregando. Pastor, o que é isso? Você está mostrando um novo homem com as atitudes do velho. Tu não é nada. Não somos nada a não ser vasos nas mãos do Senhor. Então se comporta com humildade, porque o que tu está levando ali é precioso, é tesouro de Deus. Não se acha, porque você não é nada. Paulo combate contra isso. Eles se vangloriavam, pastor, das suas obras. Alguém me manda mensagem e diz assim: pastor, olha quantas almas no culto que eu preguei, veio para frente, olha só. A mão não se vangloria, veio para frente porque teve um círculo de oração, orando para a salvação daquela vida. Tu não fez nada.
se salvar, para aquela se salvar, e você está puxando para você, se achando. Não, irmão. Vai chegar no céu, o teu galardão não vai ser quase nada. Aí você vai olhar para aqueles irmãozinhos que nem aparecem na igreja, aqueles irmãozinhos que quase nem se destacam, ninguém vê, mas vai ver o galardão deles. Tu não enxerga eles, mas quantas vezes eles estão orando enquanto você está se gabando? Se não fosse por causa deles, tu não estaria de pé. Pastor, esses falsos apóstolos, eles traziam outro espírito. Pastor, eles exaltavam-se a si mesmo, aplaudiam a si mesmo, e repudiavam qualquer postura de abnegação. Não venha falar de humildade, porque Deus nos exaltou. Hoje eu estou por cima. Pastor, cuidado, porque se tu inventar um dia de descer um pouquinho, tu se desvia. Entendeu? Na Bíblia nós temos uma pessoa que brincou quando estava em cima. Achava que os inimigos nunca iam pegar ele. Sempre via os inimigos lá embaixo. Não sou nada. Não sou nada. Pode vir. Que venham os filisteus. E pá. Até que um dia, os filisteus vieram de verdade. E ele não conseguiu se soltar. E aí, pastor? Aí Sansão foi motivo de chacota, piada, dentro do templo do Deus Dagon, em Gaza. Pastor, qual era a outra bagagem que os falsos apóstolos estavam trazendo e o próprio apóstolo Paulo estava combatendo? Eles abraçavam outro evangelho. Versículo 4 diz ali que eles traziam outro evangelho. Só um evangelho, é o evangelho da cruz, da graça, do favor imerecido de Deus, do arrependimento, do pecado e da fé de Cristo. Só esse, não existe outro. É o evangelho que glorifica a Deus, exalta a Cristo, exige do homem arrependimento e fé em Cristo para ser salvo. Não tem como você ir para o céu se não passar por Cristo, se não passar pela cruz, se não passar pela humilhação, se não passar pela humildade, pelo arrependimento, pelo negar-se a si mesmo e aceitar a cruz. Pastor, os falsos apóstolos apresentavam uma nova versão do evangelho, entendeu? O Jesus do paz e amor, pastor, e essa versão não era apenas diferente, mas um falso evangelho, falso, era uma versão falsa. Não foi aquilo que Jesus pregou. Muita coisa que estão pregando hoje, irmã Clédice, não foi aquilo que Jesus pregou. Muita coisa que estão ensinando hoje, não foi aquilo que Jesus ensinou. Muita coisa que estão afrouxando hoje, não foi que Jesus só afrouxou. Jesus um dia chegou a fazer um chicote. Ele mesmo fez um chicote. E foi para a igreja, sinagoga, templo. E entrou lá dentro. E teve sacerdote que saiu correndo. Teve cambista, que esses cambistas eram os camaradas que faziam ali, entendeu? Toleravam pecados, né? Cambistas, negociantes ali, cambistas. Hoje nós temos cambistas dentro das igrejas. Cambistas. Sabe o que é cambista? Cambista que se vende. Cambista que se vende. Vende a sua reputação, vende a sua palavra, vende, pastor. Cambista que faz qualquer coisa por uma nota de dólar. Até o seu caráter eles fazem, eles vendem. Tolera tudo. Entendeu? Para você, se você tem dinheiro, você não está em pecado, está bem, está tudo certo, tudo certo. Não tem dinheiro, pá. Cambistas. Jesus entrou dentro da igreja e botou todo mundo para fora. Será que teve nego que ficou bravo? Teve nego desse tamanho. Mas aqui quem manda é Deus. Aqui a palavra é dele. Aqui o evangelho é dele, o Espírito é dele. Pastor, e aqui se ele precisar botar para fora, ele põe. Porque aqui a casa é de oração. Aqui a casa é de oração. Ele diz bem assim: a minha casa, ela é chamada casa de oração. E vocês transformaram em covil de salteadores. Se Jesus fez isso, é para nós seguir o exemplo. E não deixar a casa do Senhor se transformar em covil de salteadores.
Pastor Paulo tem zelo, porque eles lá, os falsos apóstolos, abraçavam um falso evangelho. Pastor, falsos apóstolos apresentavam uma nova versão. Outra coisa que eles traziam também era a sua convicção. O que Paulo nos fala ali no capítulo 11, versículos 5 e 6? Lê para nós bem alto. Vai lá. Olha só que interessante Paulo falando agora, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Só pelo fato de eu dizer que eu não sou, só pelo fato de eu não dizer as minhas qualificações, não quer dizer que eu sou menos que eles. Os camaradas ficam ali tocando trombeta, só porque você toca trombeta, do que você faz, do que você oferta, do que você ora, do que você... Não quer dizer que você é mais santo do que aquele que não toca trombeta. Aliás, a Bíblia diz: o que é tão bom direito a fazer, a esquerda não é para saber. Entendeu? Não, mas é que eu faço não sei quantos dias, quantas horas, quantos dias, mas meu Deus do céu, porque eu estou... Não, tem irmão que faz talvez mais do que isso e não fala nada. E nem por isso, o Paulo diz, e nem por isso, olha aqui ó, eu sou inferior a eles. O que ele diz ainda? E, embora seja falto no falar, Paulo fala bem assim ó, embora eu não consiga me expressar tão excelente como eles são doutores na oratória, eles são doutores na apresentação, porém, Deus não olha para a aparência. Por isso que aqui na Austrália Deus usa todos eles, até criança Deus usa, porque Deus não olha para a aparência. Deus não olha para a aparência, Deus olha para a intenção do coração. E se você tem desejo de fazer, pode fazer, porque ninguém vai admitir humilhar pessoas só por causa da aparência, só por causa do gaguejar, só por causa da dificuldade na fala. Não, Senhor, fala e não te cales. Com insolente arrogância, os falsos apóstolos se apresentaram à igreja de Corinto, não apenas solapando a autoridade apostólica de Paulo, mas também pondo a si mesmo como superiores a ele. Entendeu? Ó, eu sou melhor, hein, viu? Sou melhor. O cara ali, ele fraquejando, mas sou melhor aí, sou melhor. Como mestres da retórica grega, dava mais ênfase à forma do que o seu conteúdo. Eu sempre falo para os alunos da teologia: não se preocupa com o certificado. Certificado vai vir, mas valoriza o conteúdo. Conteúdo. Nós não estamos aqui para vender livros. Nós estamos aqui para ensinar o conteúdo. Valoriza o conteúdo, pastor. Mais valor é eloquência do que a verdade. Mais importância a embalagem do que ao produto. Opa! Olha só o pregador de hoje. Fulano de tal lugar, de opa, igreja enche. Entendeu? A igreja enche. Sabe por que o pastor não fala quem é que vai pregar? Ninguém sabe quem vai pregar. Para que não coloque no coração, para que não desperte no coração interesse pela embalagem. E sempre quando o pregador se levanta anjos, levanta um batalhão do céu, e o pregador vai vir, o batalhão vai, que nós estamos contigo. Aí o pregador abre a Bíblia, o anjo diz: abre a tua boca que eu te encherei, fala e não te cales. Pastor, você viu? Pois é. É que você ouviu a palavra. Agora imagina se o pastor fala, né? Fulano, semana que vem, na outra semana o ciclano, o beltrano vai pegar. É embalagem. Tem gente que vem para a igreja só por causa da embalagem, não por causa do conteúdo. Vai e volta da mesma maneira. Vai para a igreja e volta pior para casa ainda. Volta pior, por quê? Porque às vezes a embalagem não era aquilo que, né? Agora, quando você não conhece a embalagem, você só vai ouvir o conteúdo aí sim. Aí a palavra de Deus vai no teu coração.
Aí você recebe e volta para casa. Meu Deus do céu. Não, mas eu nem fiquei. Não, mas. Pois é, meu filho. Olha só. Bênção de Deus. Pois é, Paulo revela pleno domínio da retórica. Mas Paulo não se apresenta como um erudito da oratória, mas como um mestre da verdade. Eu posso não saber falar bem, mas a verdade que eu falo, essa vai bem. Paulo agia assim. Enquanto a turma humilhava ele, porque ele não sabia se apresentar. Enquanto a turma humilhava João Batista, porque ele não sabia se apresentar. Enquanto Acabe se humilhava a Elias, porque ele não tinha como andar. A hora que Deus usava Acabe, a hora que Deus usava João Batista, a hora que Deus usava Paulo, os falsos ficavam quietos. Essa autoridade nós não temos. Nós só temos aparência. Aparência. Pastor, a tendência de falar mal dos outros é uma das maneiras mais alvitantes do autoelogio. Aí eu vejo algo interessante aqui. Olha só, a abnegação pessoal de Paulo pela igreja. Os falsos apóstolos, como oradores e mestres profissionais da época, cobravam por seus discursos. Cobravam caro. Por quê? Porque transformou aquilo num emprego, um cabide de emprego. Então peraí, eu não quero trabalhar, então eu vou viver pela fé. E aí eu posso dizer, Deus fechou as portas porque era para mim sair para a obra. Mentira. Deus nunca tira vadio para a obra. Deus sempre pegou quem está trabalhando. Deus sempre pegou quem quer trabalhar. Agora eu acho interessante, quanto mais caro o orador cobrava, mais importante ele parecia ser aos olhos do povo. Esses camaradas ali, eles metiam mesmo, eles davam garfada forte. E quanto mais caro, entendeu? Quanto mais caro era o cachê, como eles dizem hoje, né? Dos grandes oradores, mais influência os caras tinham. Olha só, o grande orador, fulano e tal, cobra 20 e poucos mil para pregar um final de semana. Estou só exagerando, não é verdade isso? 20 e poucos mil para pregar um final de semana. Oh, o cara é bom, o cara é bom, vai lá, né? Vai lá assistir o cara e depois sai murmurando pela internet, largando o verbo por aí. Irmão, vigia, não adianta de nada, né? Não faz isso, é só não convidar. Entendeu? Você gosta de murmurar, você nasceu para murmurar, e você paga para depois você ter assunto para murmurar. Quem não gosta de murmurar já nem convida esse tipo de pessoa. Entendeu? Porque muitas das vezes nós levamos o ano inteiro para recolher um valor que o camarada tira num dia, 2 dias, 2 mensagens. Mas não é certo isso. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Salário é uma coisa, mercenário é outra. E aqui nós estamos pregando contra mercenários. Se aproveita das ovelhas. E a Bíblia me dá respaldo para combater contra isso. Ensinar a igreja a não ir atrás disso aí. Pastor, quando eu vejo aqui, o escritor diz que naquela época havia muitos pregadores itinerantes que divulgavam uma série de filosofias, visões do mundo, religiões, outros cultos. Muitos deles apenas visavam obter o dinheiro dos seus ouvintes. Entendeu? Pastor, Paulo queria se diferenciar de um modo radical. É claro que desses personagens duvidosos, Paulo não queria ser contado como aqueles. Paulo queria ser diferente. Ele não queria fazer o mesmo que estão fazendo. Ele queria fazer diferente. Tanto é que a igreja de Coríntios era uma igreja que se achava tanto, que Paulo falou: olha aqui, eu vou ensinar vocês primeiro a ser submisso e humilde. Vocês são muito orgulhosos. Eu nem quero o salário de vocês. Eu prefiro receber salário das igrejinhas pequenininhas lá, para ensinar primeiro vocês a entender o que é ofertar, o que é ajudar na obra. Porque vocês estão se achando. Vocês acham que o pastor Paulo vai chegar aqui e vocês vão ali fazer ele um empregadinho? Não, Senhor. Não vai ser bem assim. Não vou estar na mão de vocês. Paulo falava isso. Olha aqui o que diz aqui a Bíblia. Os coríntios avaliavam o orador pela qualidade, pela quantidade de dinheiro que ele conseguia arrecadar no seu auditório. Olha, o camarada falou bem. Olha só, quanto é que deu? Quanto é que deu?
Hoje nós vemos pregadores, até líderes de igreja, que dividem as ofertas no final do culto. Uma porcentagem vai para o pregador. Mas isso não é certo. Não é certo. Que entra é para a casa do Senhor, não é para bolso de ninguém. Não, mas eu posso fazer oferta. Já participei de eventos grandes, aonde o camarada, um profissional, fazia a oferta, uma porcentagem é para ele. Eu faço oferta. E eu sei que eu tenho um monte de seguidores. E vão ofertar. E nós vamos conseguir arrecadar aqui tantos mil. Ok, só que a porcentagem é minha. É duro falar isso, mas existe isso. Existe isso. E tem gente que concorda com isso. Tem gente que aceita isso. Pastor, mas como é que eu aceito isso? Quando você, em vez de adorar a Deus, você adora o homem. Quando você, em vez de ir para a igreja por causa da presença de Deus, você vai para a igreja por causa da presença do homem. Ah, você é cúmplice desse tipo de comportamento. Quem cria essas cobras é vocês. Entendeu? Olha só o que a Paulo ainda ele orienta a igreja. Um bom orador podia amelhar uma grande quantidade de dinheiro, mas o orador medíocre nada conseguia. E Paulo era considerado medíocre. Paulo, ele não arrebanhava tanto dinheiro, mas a palavra que ele pregava gerava milagres. E eu acho interessante que quando gerava milagre, ele ia para a cadeia. Ele era preso. Ele pedia, pastor, libertei uma moça que era lá, era vidente. Paulo vai para a cadeia. Por quê? Porque acabou mexendo com a economia da cidade. Olha só que interessante. Agora eles acusam Paulo de ser um apóstolo sem credencial, por ter pregado de graça aos coríntios. Olha só, tu não tem credencial, tu não tem status, tu não tem... Ei, muitos líderes hoje ainda se gabam pela internet dizendo bem assim: você sabe com quem tu está falando? Para tu passar por onde eu passei, irmão, não vai levar isso nada. Tu não vai ganhar alma fazendo isso nada. Tu não vai ganhar nenhuma alma com isso. Chamando o camarada para o debate, para a briga, chamando o camarada para discutir razão, irmão. Nós não estamos aqui para discutir razão, nós estamos aqui para pregar a verdade. E nós deveríamos ter bom senso para usar a mídia, para usar tudo que Deus te deu à disposição para pregar a verdade, para falar a verdade, para parar de se achar, mas para falar a verdade, para levar a mensagem que dá vida, a mensagem que liberta, a mensagem que cura. Pastor, eu vejo aqui, eles diziam que Paulo se negava a aceitar dinheiro, porque seu ensino não valia nada. Esse ensino aqui não vale o dinheiro do homem. Esse ensino não tem dinheiro que pague o que esse ensino traz. A vitória, o milagre que esse ensino traz, não tem dinheiro que pague. Mas Paulo enfrenta os críticos ousadamente, destacando 4 pontos importantes aqui. Primeiro ponto, ele larga uma pergunta perturbadora. Primeiro, capítulo 11, versículo 7, ele fala bem assim: cometi, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados? Eu vivo humilde para que vocês cresçam, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Quantas pessoas hoje fazem a obra com humildade, com seriedade, mas não são reconhecidos? O próprio, nós falamos na aula de teologia segunda-feira, o próprio Elias, ele fez um bem avisar Acabe: está vindo uma tempestade, aparelhe os cavalos e volta. E o Acabe, o que ele fez? Pegou, aparelhou os cavalos e saiu. Ele poderia ter convidado o Elias para subir na carruagem para ir com ele. Não, Elias, você vai a pé. Entendeu? Olha só que interessante. Paulo não estava fazendo pouco caso dos coríntios, nem estava rebaixando pelo fato de não ter cobrado salário da igreja. Os opositores estavam invertendo os fatos. Paulo não humilhava os crentes com essa atitude, mas os exaltava. Convém que ele cresça e diminua eu. Convém que ele cresça e diminua eu. Para mim o que importa é eu investir, e vocês frutificar, é eu poder através da minha vida fazer outro crescer, é poder através da minha vida fazer outro crescer. Isso Paulo pensava: não, os falsos vão fazer isso. Os falsos nem davam oportunidade para os outros crescer, porque ali era só eles.
Aqui somos nós, né? E o olhar era de cima para baixo. Vamos ouvir uma palavra para o irmão tal, né? Oh, como eu queria que esses falsos apóstolos viessem aqui servir a Deus pelo menos uns 2 meses aqui com os irmãos aqui. Eles iam aprender o que é missão. Eles iam aprender. Entendeu? Como é bom a gente não se achar. Porque aqui todos nós somos servos. Todos nós temos que desatar sandálias e lavar os pés uns dos outros. E é tão bom quando a gente faz isso. Somos reconhecidos por Deus. Pastor, para nós encerrar ainda, eu vejo aqui um testemunho ousado. Paulo, capítulo 11, versículo 8 e 9, ele fala bem assim: despojei das outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Eu mesmo estando aqui entre vós, vocês uma igreja rica, eu passando privações, e vocês não se tocando que estava passando privações, eu ainda não fui pesado para vocês. Não exigi nada de vocês, não cobrei nada de vocês. Aqui, pastor, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltavam, e em tudo me guardei e me guardarei de vós ser pesado. Precisou os irmãos vir lá de fora para vir suprir o que estava faltando na vida de Paulo, na cidade de Coríntios. Que a cidade de Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja rica, tinha tudo, mas não tinha discernimento, não tinha sensibilidade. Outra coisa que nós vimos aqui, uma defesa eloquente. Paulo, no capítulo 11, versículo 10 a 12, ele fala bem assim: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Ei, se tem alguém se atravessando para mim conquistar a Acaia, ele estava falando assim: não vai ser tirada essa glória. Por quê, pastor? Porque o ministério da verdade de Cristo está em mim. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que faço e farei é para cortar ocasiões aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Paulo, ele falou bem assim: ninguém vai atrapalhar o plano de Deus para essa obra aqui na Caia. Tem alguém procurando ocasião aqui, vai procurar ocasião, mas eu não vou dar ocasião para eles, eu não vou dar motivo para eles, eu não vou dar espaço para eles. E diante dessa acusação falsa do apóstolo, impostores de Paulo não amavam os crentes por não receber salário deles, porque ele afirma seu amor pelos crentes e a sua disposição de não dar munição aos inimigos que se vangloriavam querendo ser igual a ele. Então, se Paulo deixasse a igreja, aquela igreja de Coríntios, aquela igreja que tinha os falsos apóstolos, contribuir para manter Paulo, tu pode ter certeza, o Paulo ia sofrer um monte na mão deles. Então Paulo não deu ocasião para eles, Paulo não deu motivo para eles. Paulo falou: não pode deixar, não estou sendo pesado para vocês, entendeu? Primeiro eu quero que vocês aprendam a me reconhecer eu aqui. Depois vocês conseguem me manter. Caso contrário, deixam outra igreja. Vocês vão ficar aí com o dinheiro de vocês, ficam aí com a arrogância de vocês, só que a verdade vocês não tiram da minha boca. 850 profetas estavam na mesa de Acabe, só falavam o que Jezabel queria, Elias não. Vocês vão ter que ouvir o que Deus quer. Vocês vão ter que ouvir o que Deus quer. Mas nós estamos te pagando, pode tirar o meu salário, pode me dar conta, pode me mandar embora, mas da verdade eu não abro mão. Foi assim que Paulo falou para a igreja de Coríntios. Aqui eu não abro mão. Pastor, para nós encerrar, uma condenação, olha só, uma condenação categórica. Capítulo 11, 13 a 15 diz bem assim: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, transformando-se, não foram transformados, tá? E não é de admirar, olha só, é óbvio, né? Porque o
pois, que seus próprios ministros, está chamando esses falsos apóstolos de ministros de Satanás, se transforme em ministro da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O mesmo Satanás que se transforma em anjo de luz para enganar fez desses falsos apóstolos ministros da justiça. O fim deles, porém, é a condenação no tribunal de Cristo. Que nós possamos estar alerta, meus amados, que nós possamos estar sensíveis, que nós possamos ter cada dia mais, guardar a palavra do nosso coração, para não pecar contra Deus, para não sermos enganados. Pastor, não tem outro evangelho a não ser o evangelho da cruz, não tem outro espírito a não ser o espírito de Deus, não tem outra palavra que seja frouxa. Não, Deus nos manda sentir o lombo com o cinto da verdade e caminhar, marchar em direção ao gigante, em direção à guerra. Deus não nos manda ficar debaixo da sombra, Deus manda ir para o campo, Deus manda trabalhar, Deus manda fazer a obra. Deus chama valente, Ele separa, Ele de 22 mil, Ele tira só 300. Por que, pastor? Porque não é todos que resistem, mas os que resistem sempre vão ganhar vitória, sempre vão ter vitória, sempre vão voltar com os molhos, sempre vão voltar com a bênção, sempre vão voltar com os testemunhos. Sim, pastor, porque são aqueles que permaneceram na verdade. Eu quero orar pela vossa vida.